Bom, hoje o Sem Censura está falando do novo disco do Biquíni Cavadão, mas vamos falar também do livro Prometo Perder, do Pedro, da história do Rio com o Diogo e da procura pela dupla cidadania com o Sátiro. Temos comentários? Temos sim. A Júlia Matos, ela comenta, Bruna, a pessoa mais tranquila do mundo, e diz que o making off é o melhor do álbum no YouTube. Ah, que legal que tá curtindo, a gente fica super feliz. Desculpa, vai, fala. O Anderson Rodrigues, ele pergunta se hoje você consegue conciliar turnê e família, enfim. Ah, a gente tenta, né? Assim, eu tô com uma filhinha de 2 anos e 7 meses agora, então é bem corrida a vida. Mas, assim, a gente consegue sim, a família... Minha mulher também é cantora, então compreende muito bem essa relação que nós temos com a arte e com os shows, né? Então é bem legal. O jeito vai ser pôr a família junto com... Fazer hold atrás de vocês não dá, né? Não dá, né? Não dá, mas, assim, acho que tem uma graça toda de você também fazer os shows e voltar para casa. Diz aí o serviço do show. Falando nisso, então, a gente vai fazer show neste sábado, na Fundição Progresso, né? Na verdade, são 2 shows. Tem o show do Leone também e o Biquíni ataca logo em seguida. Então, a Fundição Progresso no Rio de Janeiro. E para o pessoal que quiser saber mais, também www.biquini.com.br, ali tem a agenda completa do que a gente vai estar fazendo. Já tem muita coisa fechada pelo turnê, Chapecó, um monte de Natal, então tem várias cidades, o pessoal vai poder conferir. Mas nesse sábado, Fundição Progresso... Está pertinho daqui do Rio. Obrigada. Bom, agora a gente vai ver as principais atrações do país na agenda cultural com a nossa querida repórter Karina Cardoso. E aí, Karina? Oi, gente! Hoje é sexta, dia de agenda cultural e eu quero começar fazendo uma perguntinha para vocês. Vocês lembram daquele livro A Cabana, do canadense William P. Young? Pois então, o livro foi um dos mais vendidos em todo o mundo. Ao todo foram mais de 18 milhões de cópias traduzidas em 39 línguas. E o livro finalmente virou filme. E o filme estreou ontem aqui no Brasil. A Cabana conta a história de um pai em depressão após o sequestro da filha e a suspeita de que ela teria sido brutalmente assassinada e escondida em uma cabana. Abalado emocionalmente, o pai embarca numa jornada espiritual para resgatar a fé. No elenco, Sam Worthington, que atua em Avatar, e a brasileira Alice Braga. Apareceu uma carta na caixa de correio, sem nenhum rastro na neve. Você não está pensando em voltar lá? Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. Também em cartaz o filme Argentina, com Mercedes Sosa, Pedro Aznar e Juan Falú. Do diretor Carlos Saura, o documentário musical mescla passado, presente e futuro ao se aprofundar no folclore argentino, tendo como base a música popular. E vamos falar de exposição, minha gente, porque até o final do mês em São Paulo está acontecendo a ocupação Laura Cardoso, que traz uma homenagem a essa talentosíssima atriz que só de televisão tem 65 anos de carreira. Filha de imigrantes portugueses, Laurinda de Jesus Cardoso, mais conhecida como Laura Cardoso, dedicou sua vida ao rádio, ao teatro, às novelas e ao cinema, contabilizando centenas de trabalhos e dezenas de prêmios. A ocupação é uma oportunidade para conhecer o processo criativo da atriz, os registros de sua trajetória e a memória de seus papéis, de terça a domingo, no Itaú Cultural. No Rio de Janeiro, última semana para conferir a mostra Robert Capa, Capa em Cores. São registros coloridos deste que é considerado ícone do fotojornalismo mundial. De origem húngara, Robert Capa deixou um acervo de memoráveis imagens de coberturas dramáticas da história. O acervo colorido está sendo mostrado pela primeira vez aqui no Brasil. E hoje, aqui em Brasília, a noite promete ser pra lá de agitada com uma mistura boa de sons. Já pensou colocar no mesmo som música eletrônica, música baiana e também músicas tropicais brasileiras? Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl.
é o show Eletrobailada com Márcia Castro, que acontece no Outro Calaf. Considerada um dos grandes destaques da nova MPB, a baiana traz um som elétrico e orgânico imersos no universo do samba, carimbó e cúmbia, passando pelo funk, dub e reggae. Eu fui embora, meu amor chorou. A abertura do show é com o grupo feminino Contém Dedê e a discotecagem fica por conta de Ju Pagu, Barata, Linda Green e Capoeira Sound System. Tá aí, gente, muita coisa boa pra você curtir o seu final de semana. Eu, como não sou de ferro, vou curtir também. Semana que vem eu tô de volta com mais dicas. Até lá! Bom, nós vamos conversar agora com Pedro Chagas Freitas. Pedro, como é que diz salva-vidas em português de Portugal? Nadador salvador. Eu adoro isso. É alguém que muito nada bacana. para salvar o outro. Isso, é muito bonito, muito bonito. E o que é lamecha? Lamechalândia. Lamechalândia é a terra dos lamechas, que são aquelas pessoas que têm a emoção à flor da pele, que sentem a vida, que estão vivas no fundo, é isso. São cheios de frescura, é isso? Não sei, em português. O que é que dá? É alguém que se emociona com... À toa? Futilmente? Se calhar... Arrepiômetro, Bobamente? talvez. Para os outros, Talvez um outros, arrepiômetro, não? Um arrepiômetro? É alguém que é incapaz de olhar sem ver, sem perceber, sem reparar o que está lá, não é? Tá. Intenso. Sim, emocionalmente intenso. Não é? Intenso. Difícil definir. Pedro, você é um sucesso. Você tem quantos livros e seus livros são lidos por milhões de pessoas. E você tem uma carreira que é muito interessante, porque você começa escrevendo desde o colégio. É a única pessoa que eu conheço que gostava de escrever redação. Não é? Não, eu conheci alguns que também gostavam, alguns colegas, mas escrevi desde sempre. O primeiro livro que foi lançado, que foi apresentado, foi em 2005. Nessa altura, quando fiz a apresentação, tinha 4 pessoas na apresentação. 2 eram os meus pais e os 2 deviam ser funcionários da livraria. E depois, a partir daí, desde 2005 até 2014, quando lancei o Prometo Falhar, diariamente ia colocando textos no blog, primeiro em blogs, e depois nas redes sociais, no Facebook. E foi assim que todos os dias fui pescando os meus leitores até chegar agora ao número que tenho. Não é? Pois é, e quantos livros você já publicou? Porque, quer dizer, você vai jogando na internet, aí depois você pega e faz... Sim, em Portugal são 23 já. É muita coisa. É. Aqui estamos em quantos anos você fez isso? 10 anos, 11 anos. Não é nada extraordinário. Isso significa que você escreve todo dia. Sempre. Se não escrever, fico resingão, né? Tenho de escrever. E hoje não escrevi, portanto. Se calhar estou mal disposto. Não é bom. E você, não só isso, mas você também, além de ser jornalista, publicitário, Sim, fiz muitas apresentador coisas. De televisão. Fui nadador Salvador, não é? Aí, nadador Salvador. Sim, muitas coisas. Fui operário de fábrica também, de calçado. Fez também? Tudo. Joguei futebol. Tudo isso nessa vida? Nesta. Oh, meu Deus. Nos últimos 10 anos, praticamente. Sim. Mas o que é mais interessante é esse sucesso irresistível que você faz. E você fala basicamente de amor. Sim, eu ainda não conheci, estou à espera que me apresentem algo que seja melhor do que o amor, eu não conheço. Então escrevo sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que mexe comigo, daí a Lamechalândia, não é? Yeah. Porque é, no fundo, olhar para o mundo de lupa. Eu não gosto de narrar, de contar as histórias de helicóptero. Há quem goste de contar as histórias de helicóptero, de lá de cima, ver o que é que está a acontecer lá embaixo, de longe. Eu gosto de olhar para o mundo com uma lupa, com um microscópio e tentar perceber o que é que faz aquela pessoa que está no supermercado. O Proust dizia a mesma sentir coisa. Aquilo, não é? E é isso que me interessa muito mais do que contar a história de longe, é contar a história de perto. Eu queria que você lesse um pouquinho, porque eu acho que quando você lê alguma coisa, fica mais bonito nesse sotaque português. Vamos ver. Vou ler aqui um que fala sobre a infância, sobre as crianças. Vou ler aqui um pouquinho. É um diálogo e o filho diz assim: "Não gosto de adultos, mamãe." E ela pergunta: "Então porquê?" "São imaturos demais."
Os adultos levam o tempo demasiado a sério. E é por isso que o perdem de uma forma infantil. Inventam complicações, pensam que não conseguem o que tanto querem e de tanto pensarem que não conseguem mesmo. Ficam parados diante dos obstáculos. Eu e o Zé Pedro, meu amigo, ontem conseguimos ultrapassar um obstáculo de 4 metros. Trepamos em uma árvore, depois subimos um no ombro do outro e não demorou mais 2 ou 3 minutos para um de nós estar do lado de lá. O segredo da vida é tantas vezes trepar em uma árvore e depois subir no ombro um do outro para ultrapassarmos os obstáculos. Só os adultos não sabem disso. Eu já fui adulto, sabem? Mas depois cresci. Tens uma criança, já foi adulto. Essas frases tem muito ao longo do livro. São frases de efeito que você faz como ninguém. Sim, se calhar com a experiência que tive, que também fui redator de publicidade. Portanto, é verdade também, não é? O chamado copywriter, né? Também usam aqui o copywriter, a expressão copywriter. E também se calhar vem um pouco daí, não é? A frase curta e intensa, porque não há espaço, não é? É preciso dizer tudo com poucas palavras. E vem um bocadinho daí. Depois também as pessoas responderem muito nas redes sociais também vem um pouco daí, porque as frases agarram bastante, não é? Essa é a ideia. Olha só, eu sei que em Portugal você é um personagem reconhecido, quer dizer, as pessoas há muito tempo elas dialogam com você. Como é que foi essa vinda para cá? Foi ótimo. Eu lancei o... Foi você que teve a ideia de vir para cá? Ou foi as redes sociais que começaram a te descobrir? Tive, neste momento eu tenho 1.200.000 fãs e metade já é do Brasil. Portanto, já são mais de 500.000 no Brasil. E foi algo que foi, aos poucos, eu fui percebendo que tinha muita gente no Brasil a ler e foi um passo que tinha de ser dado. Foi realmente incontornável. E quando lançamos o Prometo Falhar há 2 anos, senti uma força fantástica. Foi maravilhoso. Você faz um pouco como Biquíni Cavadão, você joga tudo na internet, depois tudo, sem medo, e depois você pega o livro físico, e o livro físico vende. Sim. Há um bocadinho a ideia de que ainda há um medo em alguns autores de divulgarem a obra, têm medo que depois não comprem. A minha experiência diz-me o oposto. Com certeza. Oposto. A pessoa lê, gosta de um trecho e quer ler o resto e quer ter o livro. Não interessa ter o livro online só, mesmo que tenha o livro completo no computador, não é o mesmo. A pessoa quer ter o objeto. É um troféu, na verdade, né? É exatamente a mesma coisa. Se gosta, quer ter, não é? É uma experiência, né? É uma experiência tátil de você colocar. É sensorial, não é? E, de uma certa forma, de você ter na sua estante a definição da sua personalidade. Sim. Entendeu? Uma pessoa que chega e olha os livros que você lê, é um mapa. E na música também está acontecendo isso. Com certeza. Os vinis voltaram com toda a força. Sim, é verdade. E olha que a pesquisa feita nos Estados Unidos, 54% das pessoas que compram vinil nos Estados Unidos não tem vitrola. Ah, é? Não. Não tem, é exatamente o objeto. É o só o fetiche. objeto. Mas vamos lá, Pedro, quando é que você lança esse seu livro aqui no Rio? Você já lançou em São Paulo? Como é que está? Já lançamos em São Paulo, em Curitiba e hoje é no Rio. Onde vai ser? Na livraria Da Saraiva. Eu sou aqui o assessor. É a assessoria de imprensa. Da Saraiva no Botafogo Praia Shopping. O nome do shopping. Diga lá, Diogo, que horas vai ser o lançamento do livro dele? 19 horas. Gente, é que todo mundo sabe, viu? Sim, assim é mais fácil. Exatamente. Aqui a internet é mais perto. Somos uma equipa, não é? Exatamente. Uma equipe. Vamos lá passar para o Sácero. Sácero, a partir... Você tá 20 anos no arquivo? Conta aí. 28. Que tal? Gosto do que eu faço. Fascinante. Muito. E que história é essa que as pessoas cada vez mais... o Brasil, que é um país formado por imigrantes, que tem portugueses, espanhóis, italianos, de repente começou a exportar pessoas. Isso acontece nos períodos em que a economia não vai muito bem, as questões políticas não vão muito bem, e o brasileiro começa a fazer o caminho de inverso, né? Buscar nas raízes dos antepassados saídas possíveis, né? E aí o que é que a gente faz no Arquivo Nacional? Pegar essa documentação que registra a entrada desses antepassados, e começar a processar essas informações para colocar no ar. E dar a possibilidade desses brasileiros, ao mesmo tempo, conhecer as próprias origens, rastrear e conseguir
essa dupla cidadania ou uma possibilidade de saída. Quais são os países que mais recebem pedidos de cidadania dupla? Você sabe isso? Pelo que o pessoal que vai, Pede, que né? nos dá o retorno, é basicamente português, italianos, espanhóis, ou seja, Península Ibérica. Franceses nem tanto, né? Norte-americanos também não, mas basicamente Espanha, Portugal e Itália. E aí, qual é o que a gente faz? O que eu faço se eu quero saber? O que eu preciso ter na minha mão para te perguntar? Bom, nesse momento nós estamos disponibilizando uma base de dados nova que vai colocar 1.300.000 nomes no ar. Ou seja, em vez de você teria que originalmente pegar a relação de passageiros e ler aquela letrinha que a gente já digitalizou, já colocou na internet, hoje não. Você pode ir na base de dados e, a partir de 1875 até 1910, a gente já conseguiu colocar no ar a transcrição desses nomes. Ou seja, 1.300.000. Todo mundo que entrou aqui no Brasil legalmente... Todo mundo que entrou e que está registrado nos documentos. Porque o arquivo, ele recebe a documentação. Quais são os documentos que o arquivo recebe? Relações de passageiros, produzidos especificamente pelos departamentos de controle de imigração, que já foram vários. Polícia da Corte, a Inspetoria Geral de Terras Públicas e Colonização, a Serviço de Polícia Marítima Aérea de Fronteira, que é especificamente esse que a gente está trabalhando nesse momento. O que a gente faz em arquivo é um trabalho continuado. Então, eu estou há 28 anos no Arquivo Nacional e a gente está trabalhando há pelo menos 25 anos com esses registros de entrada. Então, o que a gente está colocando no ar é basicamente o que a gente chama de festa da culminância. A gente está, todos os esforços empreendidos em 25 anos de trabalho, culminando nas novas tecnologias e ferramentas que a gente dispõe. Você ama a internet? Eu gosto muito da internet. Não digo que amo, porque eu sou de outra geração. Né? Ah, tá. É uma ferramenta que eu... Exatamente. A gente ainda tem um problema assim de usar o instrumento. Exatamente. Né? Eu tenho 2 semanas que eu comprei um telefone com WhatsApp, porque eu me recusava. Tem a resistência, é engraçado, né? A nossa geração Mas tem agora eu já cheguei ao ponto tal que eu já não consigo mais ficar sem aquilo. É tão rápido a apropriação que a gente faz. Isso. Né? Então, é isso que a gente está tentando. A gente está trazendo, porque antes você tinha que ou ir ao Arquivo Nacional ou pegar o que estava publicado em livros. Não, agora não. A gente coloca na internet, na base de dados. Quer dizer, do Brasil inteiro do mundo inteiro pode acessar. Porque antigamente eu me lembro que no Museu da Imigração em São Paulo a gente conseguia isso. Mas você tinha que ir lá. Você tinha que ir lá. Isso. Hoje em dia não deve precisar mais. Não, eu acho que da mesma forma eles devem ter colocado também no ar. A gente tem relações de passageiros no ar, desembarcados no Porto do Rio de Janeiro, de 1875 a 1950. Tá. Mas a base de dados que foi construída com recurso do BNDES, ela pega de 1875 até 1910. Tá. A gente quer desenvolver e quer captar mais recursos. Porque o Arquivo Nacional... a Camila tem... Sim. Se tem alguém português... Português, meu pai. Para mim é mais fácil. Meu pai é português. Ele veio de lá, então, mais antigo... Quer dizer, Por aí, parte caso... de mãe, eu não sei qual é a nacionalidade. Eu poderia descobrir? Ela tem dupla nacionalidade direto, não é não? Porque ela não, porque aí são as leis portuguesas. Nós somos o Arquivo Nacional do Brasil. Isso. Então, o que a gente faz é disponibilizar a documentação que existe no país para que você possa alcançar os seus objetivos. Claro, ela depois terá você tem que ir ao consulado e cada um tem uma legislação específica. O que a gente faz é disponibilizar essa informação. Ok. Entendeu? Qual é a página? Como é que a pessoa faz? www.arquivonacional.gov.br. E aí, lá dentro... Aí você, no menu à esquerda, você tem consultas ao acervo. Dentro de consultas ao acervos, bases de dados. Base de dados, você tem registro de entrada de estrangeiros. No caso, como eu não sei direito qual é a nacionalidade da família paterna da minha mãe, os pais da minha mãe, eu poderia ir lá, olhar e descobrir. Não, o que acontece basicamente, você precisa de informações básicas, você precisa saber o nome da família, você precisa saber quem que você está procurando, porque o registro de desembarque é do indivíduo. Uhum. Então, você tem que ter parâmetros mínimos. Tá, entendi. Né? Essa base de dados ela é uma construção, a gente pretende desenvolver para atingir, a partir de 1910, até o que der. Ou seja, você tem que ter uma noção da sua árvore genealógica. Isso. Né? Assim. Você tem que ter um nome completo, praticamente. E períodos, parâmetros.
Porque um arquivo é uma instituição que ele guarda a documentação que aquele indivíduo chegou. Só isso. Só isso. O que você vai utilizar com isso é outra coisa. Entendeu? Bem, se você não tem o nome completo, também fica difícil. Fica difícil. Se você só tem o nome de família, também fica difícil. Também fica difícil. Porque aí você tem que identificar, até porque você precisa recompor esse vínculo. Quem é esse estrangeiro que você está procurando? Porque você vai ter que provar nos consulados que você tem registro, você tem vínculos com essas pessoas. Então, o Arquivo Nacional, por exemplo, tem as relações de passageiros. A Cúria Metropolitana tem os registros de nascimento, casamentos e óbitos. E esses são ótimos, porque aí você tem as relações de pessoas. E você, na verdade, no arquivo, você tem o nome da pessoa. Isso, mas você tem outros caminhos, porque você pode, por exemplo, saber quem é o sujeito, se ele constituiu uma empresa no Brasil no final de 1890 até 1913. A Junta Comercial do Rio de Janeiro está conosco. Né? Se ele tinha bens, os ofícios de notas estão conosco. Então, isso vai aparecer também. Você vai cruzando. Vocês estão com esse cruzamento? Não, ainda não. A gente está fazendo bases separadas para a proposta no futuro é que todas essas bases se cruzem e quando você faça uma pesquisa, você tenha tudo. Muito bacana. E tem a questão de que os nomes, às vezes, da família mudam. Né? Mudam. Assim, então, mas diferente dos Estados Unidos, que quando ele não entendia o nome, ele botava Smith. No Brasil, não. Você pelo menos tem uma aproximação. Sim. Então, por mais difícil que seja, você tem sempre uma aproximação de nome. Mesmo que falte uma letra ou outra, ou que o som seja mais ou menos próximo, mas você tem uma coisa muito próxima. Tipo Walt Disney e Walt Disney. Exatamente. Como? É tipo Walt Disney e Walt Disney. Alguma coisa do gênero. Essa base de dados que a gente construiu foi com patrocínio do BNDES. Ao mesmo tempo que a gente fez a base das imigrantes, o mesmo patrocínio nos deu a possibilidade de trabalhar os registros da censura da década de 60 e 70. Ótimo, são as letras musicais. Muito fazer uma pauta com isso, essas matérias que estão saindo sobre os sambas proibidos. Foi conosco. Muito interessante. Foi todo conosco. Você vai ter que vir aqui falar sobre isso, então. Só sobre isso. Vamos lá. A gente vai fazer mais um intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando do Biquíni Cavadão, do Pedro Chagas Freitas, do Diogo Rezende e do Sandro.